Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, sou formado em teologia e em religião e filosofia. Sou membro da Igreja Batista Rio de Vida, aqui de Campos, do Goitacazes, Rio de Janeiro, né, região norte fluminense, formado em teologia e antigamente nem tanto, agora nem tanto, né, mas eu circulava muito nos meios acadêmicos de religião, de teologia, de filosofia. Tem alguns artigos de teologia, artigos bíblicos, comentários, mas perdão da tosse, ainda continuo gripado. Vai um cafezinho com adoçante. Aí me perguntaram, o irmão Fabrício, o irmão que é um estudioso da religião, é um apologista, né? É um professor de doutrina, teologia, filosofia, religião, ciência da religião. Eu queria saber o que é teologia progressista dentro da teologia contemporânea, né? Que a gente estuda, né? Religiões comparadas, diálogo interreligioso, ecumenismo, né? E por aí vai. Teologia progressista. O que é teologia progressista? A teologia progressista, não sou um exímio conhecedor, só fiz algumas pesquisas, li alguns livros e consultei também na internet, né? Claro, a gente tem que falar a verdade. É uma abordagem nova da teologia contemporânea, moderna. É uma abordagem cristã, moderna e contemporânea, que dá ênfase, que foca, enfatiza a justiça social. A teologia progressista, ela enfatiza a inclusão e a relevância cultural e questiona a ortodoxia, que eu sou da teologia ortodoxa tradicional. Ela questiona a ortodoxia e enfatiza o liberalismo, o progressismo e o positivismo. A teologia progressista, ela reinterpreta a fé e a Bíblia. Sempre há um discurso dos teólogos progressistas, o progressismo, né, e a filosofia progressista, que a Bíblia ela tem que ter uma nova roupagem, né, uma contextualização para o moderno, que há algumas coisas que estão na Bíblia estão fora de uso, estão démodé. Eu não concordo. Como teólogo ortodoxo, tradicional, professor de doutrina, né, de teologia progressista, ela contradiz a tradição ortodoxa, reinterpreta a fé e a Bíblia pelas experiências e abordagens contemporâneas. E ela enfatiza muito e foca, a teologia progressista, entre outras coisas, a diversidade, a inclusão das minorias, chamadas minorias, do movimento LGBTQIA+, eu vou repetir, a teologia progressista contemporânea, ela enfatiza a diversidade, as minorias, o movimento LGBTQIA+, o feminismo, ou seja, as minorias, e a Bíblia como um livro não literal e não imutável. Ou seja, né, a Bíblia não é literal. Eles não consideram a Bíblia como literal. O literalismo bíblico. A teologia contemporânea negra, teologia feminista, a teologia do terceiro mundo, a teologia da libertação, enfim. Eles abarcam todas as teologias e movimentos da década de 60, 70, 80, né?
a teologia da libertação, a teologia liberal, e questiona a tradição, os dogmas, os credos, promove o ativismo social e baseado nas obras, o ecumenismo, o diálogo interreligioso e o pluralismo religioso. Segunda faceta da teologia progressista é a chamada teologia coaching. O que é teologia coaching? Está muito em voga aí, muito recente, esse tipo de teologia que não há respaldo bíblico. Volto a dizer. Todos esses movimentos, todas essas teologias aí que eu estou falando, elas não têm respaldo bíblico. Por exemplo, a teologia coaching, que é um fenômeno, né? É um movimento, abordagem religiosa contemporânea, moderna, do pós-modernismo. Já não se fala nem pós-modernismo, agora os cientistas sociais e filósofos, né? Os teóricos e pedagogos, eles chamam de ultramodernismo, nem pós-modernismo, fala de ultramodernismo. É um fenômeno religioso contemporâneo que mescla, que faz uma amálgama, né? que junta aí, mescla e mistura desenvolvimento pessoal com sucesso, progresso, né? Ele fala o que as pessoas querem ouvir, o pregador, né? O teólogo, o pastor, sei lá, não sei se denomina pastor, é mais um animador de auditório do que um pastor. Com todo respeito, o teólogo coach, a teologia coach, ele enfatiza no indivíduo, no eu, foca no indivíduo, no positivismo. Ele junta aí, mistura psicologia, técnica psicológica, com RPG, um esvaziamento da graça, com técnica de venda e persuasão, lavagem cerebral. É a chamada teologia coaching. Ele quer pregar, ele não faz nenhuma exegese, uma hermenêutica bíblica e faz um sermão. No caso do pregador, do pastor coaching. Ele fala aquilo que está na crista da onda, está antenado aí com a modernidade, com a IA. Aí ele vai lá e baixa um programa qualquer, até eu mesmo, eu sou pregador. Eu sou um dos pregadores da igreja, né? Tem o nosso pastor, presidente, que é o pastor Charles Anthony. Tem os diáconos, tem as diaconisas, tem os pastores, tem seminaristas, né? Então eu vou lá e baixo, irmão Fabrício, eu baixo ali um programa, vou pregar sobre graça, sobre amor, sobre perdão. Até em sermão em casamento, que é no caso que é o pastor que celebra o casamento, numa igreja batista, ele vai lá e baixa o programa ali, faz uma exegese ali, uma interpretação do texto, e eu vou, sento a lenha e prego. Mas aquilo ali você vê que está ali travestido de evangelho, mas não é o evangelho que está na Bíblia. E desigrejado, é a terceira faceta da teologia progressista. Desigrejados, chamado de sem igreja, ou teologia, ou então movimento a igreja em casa, igreja doméstica, igreja orgânica, desigrejados, sem igreja, desviados. É uma abordagem, um movimento contemporâneo, moderno, desigrejados, ou igreja orgânica, igreja doméstica, como querem chamar, desigrejados. Eles criticam qualquer instituição religiosa e desvincula e dá ênfase à fé autônoma. Os líderes, os pastores, criticam a estrutura eclesial ou eclesiástica, como querem chamar, e se formam e agregam em comunidades, não é igreja.
eles chamam de comunidades alternativas, ou igreja em casa, ou pequenos grupos domésticos. Aí você sabe, se eles não têm um bispo, um pastor, um missionário, um presbítero, um evangelista, não é? E eles podem pregar qualquer coisa. Agregam política, aderem a movimentos políticos ou a partidários. Perdão. Então, os desigrejados, a teologia progressista, eu dei 3 exemplos aqui. A teologia coaching, tem a teologia liberal, né, que abarca tudo isso aí, que eles desconstroem a hermenêutica tradicional ou ortodoxa cristã bíblica das Escrituras. É a chamada graça barata, de que um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, ou Bonhoeffer, ele falava graça barata. Então eles questionam toda a ortodoxia, toda a tradição. Eu não estou falando de tradicionalismo. Tradição é uma coisa, tradicionalismo é outra coisa. Então, o meu entendimento, que me fizeram a pergunta, eu estou dando minha opinião. É uma abordagem cristã, um movimento contemporâneo, moderno, ou pós-moderno, como queiram chamar, que enfatiza a inclusão das minorias. Os negros, as mulheres, as lésbicas, os gays, os homossexuais, o movimento LGBTQIA+. Ou seja, não é nada de ruim que Jesus fez isso. Jesus incluiu os excluídos da sociedade. A mulher, o escravo, gay. Existia gay na época de Jesus. Ou não? Na época de Paulo. Era chamado de malacos, pederasta, malacos. Existia o gay na época de Paulo. Então, quer dizer, mas Jesus não se misturou, não se confundiu, não foi um deles. Agregou, ele acolheu, perfeito? Amém? Jesus incluiu os excluídos, a mulher adúltera, o Lázaro, os leprosos, os levitas, os cobradores de impostos, os publicanos, os pecadores, até os fariseus. Jesus pregou o reino. O reino abarcava e agregava toda essa parcela e contingente de pessoas. Mas ele mostrou o reino, a mudança, a graça, mudança de vida. E é essa abordagem moderna da teologia progressista, teologia coaching, teologia neoliberal ou liberal, não é verdade? E os desigrejados, eles querem fazer tudo isso, mas sem gerar e promover mudança de vida. Não existe cristianismo sem mudança de vida. Pecado continua sendo pecado. O velho, antigo, tradicional pecado. Tanto você pega o Velho Testamento, o Novo Testamento, a Bíblia chama isso de pecado. E a Bíblia fala o quê? Que o pecado afasta o homem de Deus, separa o homem. E o pecado, o salário do pecado é o quê? É a morte. E que todos pecaram. Romanos, Paulo vai falar claro, cristalino como água. Não sou eu, Fabrício Barreto Gonçalves, que estou falando. Enquanto estudioso da teologia, da religião, da Bíblia, é a Bíblia que está falando que pecado continua sendo pecado. E o salário do pecado é a morte. E que todos pecaram, todos, a humanidade inteira pecou em Adão e Eva.
Todos estão afastados, destituídos da graça de Deus, né? Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia é clara quanto a isso. É verdade? Então essas teologias modernas e contemporâneas todas, ou pós-moderna, ou ultramoderna, como queira chamar, os desigrejados, os sem igreja, né? As igrejas orgânicas ou igreja doméstica, como os desigrejados, há vários nomes. E as pessoas que querem ficar, até leem a Bíblia ou não. Uns até questionam a Bíblia. Já vi um desigrejado questionar a Bíblia no YouTube.